Você está ao vivo. Aí lá vou eu junto. Fala Dante, os açaí saudável. Fala aí, meu camarada, tudo bem? Edu, Adriano Correia. Fala pessoal, Osso, boa noite, boa noite. Grande Márcio, Osso, meu amigo, como é que tá tudo aí na França? Tudo bem? Maravilha. Depois me dá um feedback aí, cara, se você está conseguindo acompanhar lá as aulas do IAKJ Masterclass, tá? Fala Paulão, boa noite. Simões, Silva, muito bom, pessoal todo entrando aí na área, maravilha, boa noite. Valeu de novo, qualquer momento tem edição especial. Eu vou entrando aí para fazer aquele nosso bate-papo bacana sobre assuntos importantes. Grande Márcio, sobre assuntos interessantes e importantes para a gente, né? Que acredita no Karatê como arte marcial completa, que mais do que acreditar, né? Que a gente tem aí um propósito de resgatar a credibilidade do nosso Karatê, de transformar nosso Karatê novamente em uma arte marcial. Isso é muito mais do que uma moda, do que uma preferência, muito mais do que uma conversa, né? Isso é um propósito, né? Isso é um ideal. Eu tenho esse ideal e acredito que vocês que me seguem, que participam aí das lives, também compartilham desse sentimento, né? Isso é uma busca, é uma cruzada para a gente retransformar o Karatê em arte marcial, né? É impressionante como muito se perdeu. Fala Wesley, meu amigo, tudo bem? Salve, fala João Vitor, tudo bem? Como muito se perdeu ao longo do tempo e como vem se perdendo. Tem muita gente que acha que eu falo mal da competição. Não falo mal da competição, não. Pelo contrário. Pois é, tem um monte de gente falando que o Karatê não tem queda. Bom, eu não vou prestar atenção em vocês agora não. Por favor, não escrevam, senão eu acabo lendo aqui, porque eu não desativo os comentários, só para eu poder traçar uma linha de raciocínio e e vocês poderem ter a melhor experiência com isso. Senão fica aí, tiro para cá e para lá, a gente acaba não tendo uma experiência legal, porque eu acabo não passando o ponto para vocês, né? E muita gente fala, me critica, diz, na última live um menino até tentou ser irônico comigo, não sei qual foi o jeito que ele falou, e ele falou assim, eu aprendi que para a gente mostrar que o nosso é bom, a gente não precisa dizer que os dos outros é ruim, algo assim. E realmente nunca foi isso que eu fiz, nunca foi a minha intenção falar mal de nada. Simplesmente evidenciar os fatos, né? E trazer à tona essa incômoda verdade, porque isso é verdade e é incômodo para mim também, enquanto karateca, enquanto mestre de uma arte marcial querida, né? Porque eu tenho aí 30 e tantos anos já de faixa preta, tenho o estudo, tenho o sexto dan, tenho tudo que confere aquilo às pessoas um título de professor, né? Dentro da arte. Então, eu não falo de orelhada, nem de pescoçada, nem de achismo, né? É uma evidência que existe e que não é legal, não me engrandece em nada dizer que o Karatê ele tem se perdido, né, enquanto arte marcial, e tem mesmo, né? Tem o valor a competição? Tem, claro que tem, ela tem um objetivo muito bacana, eu mesmo competi durante muito tempo, tá? E não tenho aquele saudosismo bobo de falar, na minha época que era bom, não, competição é bom, cara, para quem quer competir, tá? A única coisa que eu sempre questionei foi a necessidade de se desvincular, né, a marcialidade, todo o contexto histórico, técnico que existe na nossa arte marcial. Hoje mesmo, eu passando aí no meu feed, algum desses karatecas aí que eu sigo, postou um vídeo de um treinamento de um sensei italiano, onde você via claramente o atleta fazendo tudo que vai de encontro, não, que vai ao encontro, vai se chocar contra a técnica do karatê, né? Você vê o sujeito batendo o pé no chão com toda a força, né? Dando um salto, virando a cabeça
no movimento contrário ao golpe que ele aplicava, né? Todos os princípios biomecânicos, todos que levaram centenas de anos para serem desenvolvidos, né? E entendidos e propagados no intuito de transformar o karatê uma arte marcial capaz de maximizar a mecânica humana. Você vê os caras jogar isso tudo pela janela para marcar um ponto. Tá? Então, assim, a competição é legal? É, claro que é. A competição, o desporto, é uma das ferramentas socioeducativas mais eficientes que existem, né? Mas a partir do momento em que você deteriora todo um patrimônio histórico, técnico, filosófico, comportamental, né, em detrimento da competição, isso realmente acaba sendo um pouco incômodo, tá? Mas, enfim, o meu discurso é sempre no intuito de agregar e de dirigir, né, direcionar aqueles que, como eu, acreditam que o karatê, em sua concepção, foi criado como uma arte marcial completa, eficiente e eficaz, que são duas coisas diferentes, né? E querem esse resgate, querem vivenciar isso, querem experimentar isso, mas não têm os meios, não têm as ferramentas para experimentar isso, porque realmente a grande maioria, esmagadora maioria dos mestres desconhecem as técnicas originais do karatê, então realmente fica muito difícil a gente encontrar de onde receber informação, de onde receber o conhecimento necessário para a gente propagar o karatê, para a gente voltar a desenvolver o karatê da maneira que ele foi criado. E é claro, a gente nunca pode esquecer isso, tá? E existe e sempre deve existir uma oportuna implementação, né? O que é isso? Eu não tenho que ficar repetindo o que um sujeito fez há 300 anos atrás, não, gente. Que isso podia funcionar muito bem lá naquela ocasião, mas hoje em dia pode não valer de nada. Então, o que a gente tem que entender é o princípio ativo da coisa, né? Qual é o princípio primordial do karatê? Isso não sou eu que estou inventando, não, né? Isso eu ouvi da boca de grandes mestres do passado e de o mais contemporâneo, que eu tive o privilégio de ter uma convivência muito curta, muito menor do que eu gostaria, mas que eu tive o privilégio de conviver com ele, que foi o mestre Yasutaka Tanaka, um dos pioneiros, né, da introdução do karatê no Brasil, e ele sempre me disse isso, tá? Inclusive eu vi ele fazer essa pergunta inúmeras vezes em exames de graduação, especialmente para as pessoas que almejavam o quarto dan, né, ou mais. Ele sempre fazia essa questão, essa pergunta, e era muito importante a resposta dela para que a pessoa pudesse ser aprovada para uma graduação acima de quarto dan. E ele perguntava o que é karatê, tá? E aí a maioria das pessoas falava: karatê é uma arte marcial, karatê é o caminho das mãos vazias, karatê é um monte de baboseira, porque ninguém sabe realmente qual é, o que é o karatê, o que significa o karatê, não em termos literários, né? O que significa os ideogramas, karatê, né? A gente sabe que, de uma maneira, num contexto mais moderno, karatê significa mãos vazias, né? Karatê-do seria o caminho das mãos vazias. Mas a grande maioria das pessoas nem sabe o que significa essas mãos vazias. Muita gente acha que é ausência de armas. Não é ausência de armas. O karatê, inclusive, tem o kobudo, que é um braço do karatê de Okinawa, onde se usava as armas para o treinamento. Então, não é ausência de armas. Na verdade, as mãos vazias, ela é especialmente relacionada ao momento em que há a adesão do conceito do, que é o mesmo que o taoísmo, a doutrina filosófica chinesa, que foi tão bem incorporada também pelos japoneses posteriormente no Zen budismo, né? Que prega exatamente o desprendimento dos desejos mundanos, materiais, né, de uma vida rasa, de uma vida sem profundidade, onde você é apegado a conceitos como o teu ego, como a tua vaidade, como a cobiça. Então, o desprendimento disso, né, abrir mão desse tipo de vida, significavam as mãos vazias. Então, era o caminho, né, das mãos vazias no sentido do desprendimento do sentimento inferior, do sentimento mundano. Tá? Então, esse era o real sentimento do karatê,
Um pouco anterior a isso, o outro karatê era os punhos chineses, onde kara significava China e te significava os punhos, né? O karatê jutsu era a técnica do punho chinês, né? Foi a primeira nomenclatura de karatê que a gente ouviu falar. Enfim, inúmeras situações. Antes disso a gente teve o Tigual, Todê, Totê, o Tiná de Kempo, inúmeras nomenclaturas. Mas enfim, o principal conceito desenvolvido através das eras dentro da cultura do karatê era buscar sempre, guardem isso, tá, gente? Porque isso é ouro, guardem isso. Buscar a técnica do karatê, ela tem como objetivo principal buscar a máxima eficiência mecânica, a máxima eficiência do nosso corpo, fazer com que o nosso corpo se transforme em uma arma perfeita através do correto entendimento do seu uso, né? Em todas as valências, em todas as vertentes, né? Desde o intelectual ao emocional e ao físico, ao técnico, né? Isso tudo sempre foi pregado através do conceito Xing Tai, né? Então, essa é realmente a verdadeira proposta do karatê enquanto arte marcial, a busca pela eficiência mecânica, tá? Então, quando o mestre Tanaka perguntava isso, a resposta que ele queria ouvir era exatamente essa, né? Claro que ele não tinha o domínio do nosso vernáculo, digamos assim, não tinha o domínio do nosso vocabulário como nós temos, então ele não falava com essa riqueza de detalhes. Ele dizia assim: karatê é aprender, ele falava assim mesmo, né, com esse sotaque, karatê é aprender, né, como conjugar a força, né? Conjuga a força de todo o corpo, de cabeça, de corpo e respiração e coração. Esse é conjugar a força, ele falava assim, era muito, muito bonitinho. E o entendimento, né, é um pouco ampliado, um pouco holístico sobre isso, é um entendimento de a máxima eficiência do movimento, né, em levando-se em consideração todas essas valências que eu já falei para vocês. Então, esse é o grande objetivo do karatê, né? Por exemplo, todas as artes marciais têm um objetivo tácito, né? Algo que está implícito, que é subjacente, digamos assim. Né? O karatê é essa busca pela eficiência do homem como um todo. Né? No Kung Fu, tem-se a premissa de que através da obstinação, da consistência, né? Da recorrência, tudo é realizável, tudo é possível. Tanto é que a expressão Wushu, que é a original, né, e não o Kung Fu, como a gente conhece, ela remete exatamente à questão do trabalho resiliente, duro, obstinado e objetivado, como sendo a mola motriz do Kung Fu. Tá? Então, são os conceitos subjacentes que existem por trás de cada arte marcial. Já o jiu-jitsu se apoia numa doutrina filosófica milenar, né, da percepção sem escolha, onde você não escolhe, né, o próximo movimento adversário, onde você simplesmente lida com ele da maneira que ele vem, aceitando a energia oferecida como motor, né, propulsor da sua própria energia e da sua própria técnica, né? A etiologia dos ideogramas do jiu-jitsu, né, ela remete à seguinte frase: ceder com gentileza, né? Acabou se adotando o termo arte suave, né, por conta do jutsu, né? Porque o jutsu remete à arte e a técnica suave no sentido de ceder, de se ceder ao movimento adversário e nunca resistir, né, no entendimento de que a força gera força, resistência gera resistência. O que é isso? Você quer entender como é que acaba com uma briga? Por exemplo, o cara vira para você: meu irmão, você é mó bobão, hein? Aí tu fala para ele assim: ó, ok, acabou a briga, né? Agora, se o cara fala, pô, você é bobão, fala, não sou não, virou briga, não é isso? Então, o princípio do jiu-jitsu é mais ou menos esse: não cede ao que o cara, não resista ao que a pessoa fala, porque na verdade é só a opinião dela, né? Então, você é bobão, bobão para quem? Ok, tudo bem, você acha? Tá bom, maravilha. O que é que você conhece a meu respeito para ter sua opinião, né? Então, não vamos argumentar a respeito do assunto. E a técnica é mais ou menos isso. O cara quer te empurrar, ok, empurra que eu trago você. O cara quer te puxar, vai com ele e leva.
Tá? É sempre assim. Mas, enfim, o objetivo é demonstrar a vocês que sempre existe, né, um princípio ativo, digamos assim, né, algo, o cerne da técnica em questão, ela é sempre motivado por algo filosófico, né? E o karatê que a gente vê hoje em dia, ele realmente não apresenta mais isso, ele apresenta a vaidade, a cobiça por pontos, por competição, por troféus, né, por símbolos, né, de conquistas, símbolos de vaidade. Aquilo que eu falei, a competição ainda é, né, o desporto ainda é uma das ferramentas socioeducativas mais eficazes que existem. Tá? O único porém, né, que eu sempre coloco é a necessidade de se desconectar todo o acervo histórico, filosófico e mecânico construído em séculos, né, em detrimento da competição e de maneiras mais eficazes de se marcar, de se pontuar, tá bom? Então, beleza. Dito isso, vamos falar rapidamente sobre as quedas. Gente, mais uma vez, né, eu vou tocar nesse assunto porque ele é muito, muito importante, ele é muito pertinente para nós que estamos aí nessa cruzada de transformar, de retransformar o karatê em uma arte completa. Então a gente tem que entender que as quedas existem sim, né? Como eu já disse a vocês inúmeras vezes, no livro Karate do Kyohan, se eu não me engano, tem lá a página 244, Throwing Techniques, técnicas de projeção, onde o mestre Funakoshi já apontava para várias. No livro que precede o Karate do Kyohan, o Totejutsu, do mestre Jishin Funakoshi, ele também já aborda bastante esse tema. No Bubish, ou Bubish, como queira, que é considerado por muitos a Bíblia do Karatê moderno, porque é a obra mais extensa a respeito do Karatê, desde a sua origem, né, do Karatê de Okinawa. Então, é escrito pelo Patrick McCarthy. Eu tenho a versão japonesa, que me foi dada de presente pelo sensei Jesse Enkamp, né? E quem já teve a possibilidade de folhear esse livro, vê que 70% a 80% das técnicas, das gravuras que estão ali demonstradas, todas têm no grappling a sua maior aparição, né, a sua maior incidência. Tudo ali é mostrado sempre com um tsukami, sempre com uma entrada, com um chaveamento, não tem nada, tem um ou outro ataque de soco e de chute e fim de papo. O resto é tudo com pegada, com o trabalho de chaves, de torções, de estrangulamentos. Quem já teve a possibilidade de ler o livro Shanan, The Heart of Heians, né, que é também um divisor de águas, né, vai ver que os katas Heian e Pinhan, né, assim como Kushanko, Matsumura no Passai, ou Kankudai e Basai-dai, tiveram suas origens, né, baseadas nesses dois grandes katas, ou katis, enfim, chineses, né, que chamam-se Shanandai e Shanansho, e lá tem todo um apanhado da aplicação original desses katas milenares da China, né, e todos são repletos de quedas, estrangulamentos e chaves articulares, tá bom? Então, quer dizer, isso tudo existe no corpo técnico, como eu já disse a vocês, muitas pesquisas minhas, não só minhas, como de inúmeros mestres aí, mundo afora, levam-nos a crer que o karatê é uma arte híbrida, onde participaram ativamente da construção do corpo técnico do karatê, pelo menos 4 modalidades tiveram ali participação efetiva, né? Dentre elas o Muay Boran, que é o nome que se dá ao Muay Thai antigo, né? Salvaguardando o regionalismo, mas era como um todo. Muay Boran significava a luta que se praticava no Sião antigo, né? Ela teve influência em algum momento no desdobramento do karatê, na evolução do karatê, o Kung Fu chinês, né? E alguns estilos, mas especialmente o estilo Shaolin, o Torite e o Tegumi, que eram lutas agarradas, wrestlings de Okinawa, e o Jiu-Jitsu do clã Satsuma, que teve em Okinawa por 250 anos, né? Ali na cena política, por trás dos panos, fazendo ali todo um jogo de conveniência, de comércio, tráfico de influências e inúmeras outras coisas. E esse clã, como todos os clãs japoneses,
eles dominavam, eles tinham as suas técnicas, o seu bujutsu, o seu conjunto de técnicas militares, onde existia o jiu-jitsu, né, que era a luta corporal, a luta corpo a corpo agarrada, com golpes traumáticos e quedas, luta de espada, arco e flecha, tudo isso que fazia parte do conjunto de técnicas para a guerra, né, que era conhecido como bujutsu. Esse clã teve lá durante 250 anos, que foi um período pré e contemporâneo ao surgimento do karatê. Inclusive, o mestre Matsumura, ele que foi um dos pioneiros, né, da construção do karatê, ele era formado em Jigei-Ryu, que era uma técnica de espada de Kenjutsu, que era também oriunda desse clã aí. Então, enfim, a gente tem inúmeros elementos que nos levam a crer que o karatê teve a participação ativa desses 4 elementos aí, e com isso tinha nas técnicas deles, sim, nas técnicas dele, muita técnica, muita queda e muito chão também. Só que o chão realmente nunca foi o que é hoje em dia. O próprio jiu-jitsu, ele não evoluiu como ele evolui hoje em dia nas técnicas de solo, né? Nas técnicas de raspagem, de inversão, né? Mas podem ter certeza, gente, todas as finalizações que existem hoje em dia já existiam na antiguidade, tá? Não tem nenhuma novidade, nada se inventa num corpo que é formado por uma cabeça, um tronco, 2 braços, 2 pernas. Né? A gente tem milênios aí de prática de jiu-jitsu, a gente sabe que nesse tempo tudo que era para ser inventado nesse formato aí já foi. O que pode, se surgir um ser humano aí com 3 braços, 4 pernas, aí vai ter que mudar um pouco o negócio de arm lock, leg lock, vai dar para implementar um pouco mais. Mas enquanto o ser humano se mantém o mesmo, as técnicas continuam também as mesmas. O que acontece sim, como acontece com qualquer arte marcial, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ver uma luta de boxe, né, filmada no final lá de 1890, 1905, 1910, 1920, vai ver 2 homens andando no calcanhar, rodando os punhos assim, com a postura completamente ereta, sem se esquivar dos golpes, recebendo soco e devolvendo, né? O máximo era a cabeça chacoalhar para trás e voltar batendo, mas esquiva, pêndulo, isso não existia. E o boxe se implementou, se modificou, não haveria de ser diferente também com o karatê, com o jiu-jitsu, com o kung fu, com inúmeras artes que vão encontrando a devida implementação com o passar do tempo. Isso é totalmente natural, tá? Então, para isso é muito importante que a gente entenda que o karatê que a gente quer resgatar é muito mais uma ideia, um conceito, do que as técnicas propriamente ditas, gente. Porque a gente tem que entender, uma queda rudimentar, né? Uma técnica de projeção rudimentar que foi concebida há séculos atrás para enfrentar um leigo, uma pessoa que não entendia absolutamente nada, ela perde muito para uma técnica hoje que é feita para se degladiar com outro lutador experiente de luta agarrada, que tem inúmeras maneiras de se defender. Então a técnica tem que ser muito aprimorada. Então, se a gente vai lançar mão desse expediente de resgatar as técnicas de queda e de chão, por que não as técnicas mais implementadas e mais eficientes? Né? Não tem nenhum sentido intelectual em tentar reproduzir exatamente aquilo que se fazia há séculos atrás. Claro que a gente tirou o modelo, a gente tira a ideia, o conceito primordial, o conceito tácito de encontrar a maior eficiência mecânica possível e trabalha em cima disso, implementando as técnicas, tornando-as cada vez mais eficientes, exatamente como dita a regra primordial do karatê, que é o tal do encontro da eficiência mecânica. Não tem sentido a gente não buscar por isso, tá bom? As técnicas de queda, de projeção, ficam flagrantes, né, em todo o corpo técnico do karatê, especialmente dos katas, que são, que eu sempre digo, né, os registros fidedignos, né, daquilo que era o karatê desenvolvido naquela ocasião. Né? Os katas, gente, era a maneira que tinha para se transmitir a técnica. Né? Não existia um veículo de comunicação como hoje nós temos inúmeros veículos de comunicação. Não dava para o sujeito, lá, imagina o sujeito, tenta se transportar para a situação lá no meio de Okinawa, no interior, dentro de um casebre lá, e de repente ele tem as ideias das técnicas, ele está treinando lá com o filho, com o sobrinho, com o amigo, e agora, como é que eu anoto isso, como é que eu preservo isso na memória, como é que eu faço essa história, como é que eu consigo registrar isso tudo que eu montei, isso tudo que eu idealizei, todas essas técnicas, né?
não tem caneta, não tem papel, não tem câmera, não tem nada, absolutamente nada. O cara precisava fazer o quê? Ele precisava guardar essas ideias, né, em sequências coreografadas, onde ele pudesse ter ali um encadeamento de raciocínio lógico em cima do que estava sendo feito. E, ao mesmo tempo, isso tinha que ser escondido para não cair em mãos erradas. Então, as sequências elas eram todas conectadas umas às outras, muitas vezes nem fazendo sentido, né? Porque a ideia era essa mesmo. Daí, né, a grande frase do mestre Funakoshi, né, onde ele diz que para o entendimento do kata, né, é de fundamental importância o bunkai. E aí as pessoas entenderam que o bunkai era a aplicação. Não, bunkai não é aplicação, gente. Achar que bunkai é aplicação é um equívoco, mais uma vez, de entendimento. As pessoas entenderam que quando o mestre Funakoshi falou que o bunkai era de essencial importância, que bunkai era aplicação. Bunkai não é aplicação, bunkai é repartir. Ele disse, é de vital importância saber, entender, repartir o kata. Por quê? Porque muita coisa junta não faz sentido. Tem muitas coisas ali que foram colocadas e conectadas de maneira a realmente não fazer sentido para quem não sabia do que se tratava. Então o cara fica ali batendo cabeça para tentar achar um sentido para a coisa e não consegue. Quando ele entende que aquilo tem que ser repartido, separado, e aí sim ele vai encontrar sentido, ali a coisa começa a aparecer. E isso acontece em inúmeros katas, principalmente nos katas superiores. Mestre Funakoshi era um visionário, gente. O que ele fez? Né? Ele criou os reans, né? Ele simplificou da maneira mais objetiva possível para que ali a gente conseguisse encontrar com facilidade pelo menos 2 quedas por kata. E fica muito claro, muito fácil, né? É óbvio que a gente tem que ter um entendimento, um embasamento técnico, senão a gente vai ficar boiando, né? E a ideia é essa mesmo. Quem não faça parte do negócio não tem que entender o que está ali, não precisa saber o que está ali. Aquilo é para olhos treinados, né? E mesmo para olhos treinados, eles tinham um mecanismo para esconder, que era o Miegakure, que era fazer uma técnica, por exemplo, um salto, onde o salto não fazia muito sentido e você fica perdido ali para entender o que está sendo feito naquele salto. Tá? Isso era um expediente usado pelo mestre Funakoshi no processo de shotokanização dos katas. Tá? Ele colocava salto ali, uns saltos acrobáticos, que é o que acontece quando o cara salta. Todo mundo presta atenção só no salto e não sabe nem o que está acontecendo. E isso realmente foi uma coisa que aconteceu durante muito tempo. As pessoas ficam olhando o salto e não sabem o que está rolando ali. E inventam, né, as coisas mais mirabolantes possíveis para poder compor aquilo que elas entendem como sendo karatê, né? As pessoas elas não reagem à realidade, elas reagem ao entendimento delas da realidade. Então, se ela vê um negócio ali e o entendimento dela é que o karatê é uma arte unidimensional, onde só tem soco e chute, o que ele vai fazer? Ele vai reagir de maneira a trazer aquilo que ele está vendo para um entendimento de realidade que seja compatível com aquilo que ele sabe. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ver um movimento aqui e vai entender isso de alguma maneira, como está defendendo um soco, um chute, ele vai dar o jeito dele, né? Ele vai fazer um mandioke e vai de alguma maneira atribuir esse movimento à defesa de socos e de chute. Eles vão estar sempre tentando fazer isso. Por quê? Porque o que eles entendem como karatê é uma luta unidimensional que só tem soco e chute. Então não há como ver outra coisa além disso. Tá? A gente só existe um ditado de a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver, não é isso? É mais ou menos isso que acontecia. O pessoal, durante muito tempo, fica olhando só para o que quer ver e acaba descartando o óbvio que está ali na sua cara. Então, a gente consegue encontrar inúmeras quedas dentro dos katas do karatê. Tá? Para que a gente consiga identificar as técnicas, obviamente a gente tem que ter algum tipo de experiência na técnica de queda. Eu não consigo pensar num ultimata, que é uma técnica, uma das técnicas de
a shiwaza do judô, né, por exemplo, se eu nunca vi um? Eu não tenho como pensar. Eu nunca ouvi falar esse nome e eu nunca vi a queda. Como é que eu vou idealizar na minha cabeça o que é um ultimata? Então, como é que eu vou ver o sujeito se mexendo no kata, fazendo a posição que todo o início, toda a movimentação gestual, toda a linguagem, né, não verbal, corporal que está sendo demonstrada ali, te encaminha para o entendimento de que é um ultimato. Mas você nunca viu um ultimata. Você não sabe o que é um ultimata. Não tem como você deduzir isso. Realmente não tem como. Então, para os professores que estão me vendo, as pessoas que têm, né, que desenvolvem um trabalho junto aos seus alunos, para os atletas, as pessoas que querem se desenvolver nesse sentido, é imprescindível que tenha em algum momento contato com um acervo, né? No caso, o melhor que existe é o do judô, é o que tem a catalogação aí de inúmeras técnicas, entendeu? E é onde a gente consegue visualizar cada uma dessas posições. Para que vocês tenham ideia, no Ryan-Godan, quando a gente faz essa posição aqui, que é conhecida como Morote Uchi-Uke, né? No livro Judô Kodokan, do mestre Jigoro Kano, existe essa posição demonstrada por um judoca, mostrando como é que é o encadeamento pedagógico do Ippon Seoinage e do Morote Seoinage, né, que são técnicas que terminam nessa posição. Então, o judoca olha aquilo ali, ele vê um Ippon Seoinage. O karateca, ele olha, ele vê o quê? O Morote Uchi-Uke, porque é a mesma imagem, a posição é a mesma, o cara cruzado em Kosadate, com o punho no cotovelo e a mão assim, só que um está demonstrando uma coisa e o outro está demonstrando outra. Então isso chega a ser até engraçado, porque se você mostra a mesma foto para um karateca e pergunta, o que é isso aqui? Aí ele vai falar, isso aqui é Morote Uchi-Uke. Serve para quê? Aí ele vai falar, para defender Mawa Shigiri. Aí você mostra a mesma foto do mesmo livro para um judoca, ele vai falar, isso é um Ippon Seoinage, é uma queda, é uma projeção, o cara entra por baixo do braço do cara, segurando aqui a manga do outro lado e projeta o sujeito. E é a mesma foto, é a mesma posição. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, a gente só consegue enxergar aquilo que o nosso conhecimento permite, né? O que a minha realidade permite. Se na minha realidade nunca existiu o Ippon Seoinage, eu não vou enxergar esse Ippon Seoinage, tá bom? Então, o cara que quer evoluir nessa questão das quedas, ele precisa dedicar algum tempo à pesquisa, ao entendimento e ao estudo das técnicas de projeção. Uma vez que você faça isso, seus olhos vão se abrir. Você vai começar a enxergar todo um novo universo de movimentos dentro do karatê. Você vai conseguir ver com clareza, né? Agora, enquanto se negar a ver, não vai ver, não tem jeito, tá? Então, esse é o grande lance do trabalho de quedas dentro do karatê, tá bom? E isso, gente, esbarra não, isso é totalmente conectado com a questão da defesa pessoal, né? É inconcebível a gente entender, eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, é inconcebível, né, que um sistema de luta que foi criado em uma época onde não existiam competições esportivas, onde lutar não era um esporte, nem um jogo, nem muito menos uma brincadeira, onde se lutava pela própria vida, por inúmeras razões, né? Para proteger o seu território, a sua família, para proteger a sua própria vida de agressores, de assaltos, de tentativas de assassinato, seja lá o que fosse, quando o aparelho do Estado não funcionava de maneira eficiente a prover a proteção do cidadão, onde o cidadão era responsável direto pela sua própria proteção, e as artes marciais, elas tinham esse objetivo. É inconcebível, gente, a gente imaginar que o cara cria um sistema de defesa, de luta corporal, que não tenha em algum momento o grappling, que não tenha em algum momento a luta agarrada, o clinch, né? Porque isso a gente vê em qualquer luta, até luta esportiva, onde o clinch é proibido, os atletas clincham. Imagina numa luta de rua, uma luta onde não há regras esportivas, onde não tem juízes, se as pessoas não vão se agarrar. Isso é inerente do ser humano, não adianta. Vai ter o agarrão, vai ter o contato físico, vai ter a tentativa de enfiar dedo no olho, de agarrar, de puxar cabelo, de morder. Isso tudo vai acontecer, porque é inerente do ser humano quando ele está se degladiando contra um outro, né? Então, a gente lança a mão de qualquer arma que a gente tenha para se defender. Então, não venha
venha me dizer que em séculos de evolução de uma técnica de arte marcial, de defesa pessoal, não se pensou na hipótese da queda, da projeção e de que a luta chegando no solo tinha que existir uma maneira de se movimentar ali para não ser facilmente sobrepujado, ainda mais que se tinha contato constante com lutas agarradas, como o caso do Torite, do Tegumi e do Jiu-Jitsu do clã Satsuma. Então, aí é mais bobajada ainda. Por isso que eu não presto muita atenção nos mestres de plantão que dizem que no Karatê não tem técnica de queda nem técnica de chão. Seria muito mais produtivo para essas pessoas que elas fossem estudar um pouco, para depois poder ter um discurso um pouco mais coerente, né? Então, é um ponto pacífico, gente. Se a gente quiser entender o que está acontecendo dentro do Karatê, a gente precisa dar uma olhada nas adjacências, digamos assim, né? Então a gente tem que ver tudo que ronda ali por perto, né? O que é que pode ter permeado o Karatê e o que é que a gente recebeu como Karatê. A gente recebeu como Karatê uma arte já totalmente modificada, totalmente adaptada à questão temporal, né? O Karatê foi criado numa época onde a luta, como eu disse ainda há pouco, era uma necessidade, né? E hoje em dia a gente luta Karatê, muita gente vai ficar chateada, mas a gente luta Karatê por brincadeira, né? Por passatempo, porque o sujeito, se você parar para pensar num contexto intelectual, filosófico, né, a grande massa mundial de pessoas acha a arte marcial bobagem, né? Muita gente é fã, muita gente gosta. Aí o cara fala assim, não, você tá doido, cara. Olha, para você ter uma ideia, o UFC tem mais de 100 milhões de espectadores. Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Você está falando de 100 milhões, cara? Você está falando de nada. Está falando de 3%, 4% da população mundial. E os outros 6 bilhões, 900 milhões de pessoas estão fazendo o quê? Não é? Então, quando a gente para pensar, né? Hoje em dia as pessoas lutam arte marcial porque gostam, porque é uma atividade física, é um desporto, é blá, 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 várias coisas. Né? Mas em termos intelectuais, é anacrônico se lutar. Eu não preciso lutar. Hoje em dia eu tenho, né, o aparelho do Estado para prover para mim segurança e proteção. Se eu quiser, eu tenho armamentos muito mais eficientes do que qualquer karatê. Uma Glock, por exemplo, é capaz de dar 20 tiros, ficar uma na câmera, 19 no pente. Tá? Para que eu preciso dar soco, chute para brigar com alguém? Não precisa, não é? Então, em termos de eficiência, seria muito mais eficiente eu ter uma Glock do que ser faixa preta de karatê. O problema é que a arte marcial, no nosso caso, ela nos motiva, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos traz, né? É um estilo de vida, é um modo de levar a nossa vida. E isso é que é o grande barato. E é por isso que a gente tem que se mobilizar para transformar o karatê novamente em uma arte marcial fidedigna, uma arte marcial forte, uma arte marcial completa, preservando tudo aquilo que a construiu e que foi responsável para que ela chegasse até os dias de hoje aí, e a gente tivesse contato com esses ensinamentos maravilhosos. Tá? Então a minha proposta é sempre essa, e é para isso que eu venho aqui falar com vocês e trazer um pouquinho aí de tudo isso aí que eu estudei, para poder ter um discurso retilíneo, coerente, né, que traga um pouco de luz para a galera, para esse pessoal, para vocês aí que estão sempre comigo, querendo, tem essa sede, essa vontade de aprender cada vez mais e de se desenvolver cada vez mais nessa arte, tá bom? Então agora eu vou abrir para perguntas, para a gente continuar nosso debate aí. A gente tem aí 25 minutinhos, dá um bom tempo, metade do nosso tempo praticamente aí de perguntas e respostas. Ó, o Moisés falando que eu muito sábio. Que é isso, Moisés? Nada de muito sábio. Eu tô aí, estamos na luta, estamos juntos, todo mundo aí. Bagagem tem mesmo, tem um montão. Isso é importante pra caramba. E é isso, gente. É acumular conhecimento e experienciar, né, esse conhecimento. Porque se a gente não vive o conhecimento, se a gente não bota ele em prática, ele vira o que hoje em dia o pessoal chama de obesidade intelectual. Né? A gente aprende, mas não usa. O conhecimento, gente, é uma ferramenta para ser usada. A partir do momento que eu sei de alguma coisa, eu preciso tomar uma providência. Tá? Eu não consigo entender, as pessoas falam, olha, isso para mim chega a ser conflitante. Né? Eu vi hoje uma frase
de um filósofo, eu não vou lembrar agora, que dizia assim, aquele que adquire conhecimento, adquire sofrimento. Puta, é uma puta de uma verdade, porque eu não consigo ver coisas simples. Por exemplo, o cara descobre que o açúcar faz mal, que o açúcar é um veneno para ele, e o cara continua se entupindo de açúcar. Eu não consigo entender isso. Porra, quando eu não sei, porra, eu confesso a você, eu tomava uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola depois do treino, bebia 2 litros de Coca-Cola e achava bom, né? Falava, pô, Coca-Cola parece que limpa, né? A partir do momento que você entendeu que ali você está consumindo ali 10, 20 colheres de açúcar refinado, cheio, porra, e aquilo faz um mal tremendo, eu simplesmente cortei da minha vida. Do dia para a noite eu parei de beber refrigerante. Por quê? Porque eu descobri, o conhecimento me foi apresentado, eu li artigos científicos falando do malefício da molécula do açúcar dentro do organismo. O que eu fiz? Plau, eu sou uma pessoa pautada pelo equilíbrio. Como eu acredito que ser radical em nada, fundamentalismo, gente, nunca leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Não é que eu peguei o açúcar e nunca mais encostei no açúcar na minha vida. Eventualmente, eu paro ali no Rico Surf, me dá um açaí aí. Eu sei que o açaí é cheio de açúcar. Eu vou lá e como meu açaí, não vou deixar de comer. Eu não vou ficar comendo todo dia, porque eu sei que todo dia vai me fazer mal. Eu até compro, às vezes trago uma caixa aqui para casa, bota ali no refrigerador. E a gente tem a regrinha aqui, a família, os filhos sabem, a gente come 1, 2 vezes por semana no máximo, entendeu? Porque é uma coisa que a gente gosta e infelizmente é muito difícil de encontrar. Está aí o meu amigo Açaí Saudável, sabe que é muito difícil de encontrar um açaí sem açúcar no mercado. Quando eu encontro, é ele que eu pego, a gente traz para cá, adoça com melado de cana, que é para não ficar muito ruim, ou então com a própria fruta. Ou seja, usa o conhecimento para alguma coisa. Isso em qualquer esfera. Eu estou dando esse porque é um muito simples, né? É um conhecimento muito simples. E quase todo mundo tem conhecimento com isso, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Todo mundo sabe que alimentos processados, né, industrializados, faz muito mal para a saúde que a gente tem hoje, gente. Esse século, ele é marcado o maior flagelo desse século, do século passado foi a fome, desse século é a comida. Morrem muito mais pessoas hoje em dia no mundo pela comida do que pela fome, propriamente dito. Aí, como assim pela comida? Exatamente. Olha, são 33 milhões de mortes por ano de câncer. Câncer tem muito das suas bases, né, dessa doença em fundo alimentar, a replicação celular com matéria-prima depredada, né, digamos assim, uma matéria-prima horrorosa. Você tem que transformar, degradar um alimento e transformar em você, mas você está dando uma matéria-prima horrorosa para ele. Está dando comida processada, comida praticamente fabricada em laboratório para o teu organismo transformar em você. Você está a um passo do problema. Doenças cardíacas, a gente sabe que os óleos que fazem a questão da conservação, né? As ditas gorduras vegetais, os ômegas 6, etc. e tal, eles são altamente inflamatórios e causam uma inflamação endoarteriana que leva ao corpo gerar o tal do LDL, né? Que é o tal do colesterol mau, que isso é uma bobajada, que vai lá curar a inflamação, o coitado, só que ele tem que ir 1000 vezes curar a inflamação, porque o cara se inflama diariamente, 3 a 4 vezes por dia, comendo açúcar, glúten, um monte de porcaria, esses óleos, e aí a gordura vai fazer o papel dela, biológico, vai lá curar a inflamação. E aí acaba entupindo a artéria do cara, porque é tanta inflamação que acaba entupindo. Então, as pessoas sabem disso, ouvem as notícias, veem, mesmo assim continuam comendo do mesmo jeito. Diabetes, é um surto mundial de diabetes, as pessoas morrendo cada ano que passa, mais e mais pessoas contraem diabetes e morrem de diabetes, das doenças que são remanescentes da diabetes, né? Como a hemofilia, né? O cara perde a função dos rins, né? Eu tive um tio que tinha isso, quem já passou por isso sabe o calvário que é. Ele tinha que ir para o hospital dia sim, dia não, para filtrar o sangue dele, ficar 4 horas numa máquina filtrando o sangue. Era todo dia, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 4 horas na máquina. São 6 horas do dia da vida dele dentro do hospital durante o resto da vida, dia sim, dia não. Né? Não tendo sábado, domingo, não respeita, tem que ir para o hospital filtrar o sangue. Quer dizer, isso tudo por escolhas péssimas quanto à alimentação. O mundo inteiro faz isso, né?
E é engraçado que as pessoas que tomam a decisão de se alimentar saudavelmente são as que são sacaneadas, são chamadas de maluco, etc. e tal. Gente, conhecimento, a gente tem que pegar ele e utilizar de alguma maneira. Claro, com sabedoria e equilíbrio. Não precisa deixar de comer tudo que você gosta na tua vida, mas vai implementando mudanças na sua vida, caminhando para um estilo de vida mais saudável. E de onde é que a gente tira isso? De onde é que eu tirei o meu? Não é do nada, não. Sabe onde eu tirei? Do Bushido. O código de conduta do samurai. Né? Tá lá. Ó, 753 são 7 condutas morais, éticas, comportamentais, né? Justiça, honra, lealdade, benevolência, honra, coragem. Né? E aí tem lá as 5 chaves para uma vida longeva e saudável. A primeira delas é a alimentação racional. Isso há séculos, não era hoje em dia não, há séculos o samurai já fazia uma alimentação racional, uma atividade física inteligente, funcional, né? A higiene apropriada, ele cuidava da higiene, né? Ele fazia tudo que era possível para levar uma vida saudável, e ele tinha o que a gente hoje em dia virou moda, né? Que era a positividade, tratar o mundo com otimismo, com alegria, a vida baseada em propósitos. Né? Então, quer dizer, lá atrás os caras já vinham. Quem estuda isso, quem entende o Bushido e quem entende a arte marcial como um todo, tem que colocar na vida, tem que viver a vida com esse código, né? E esse código, gente, direciona muito, ajuda muito a você a conquistar as coisas que você quer, porque ali tem quase tudo que você precisa fazer, né? E ainda tem um aspecto mental, que é o Mushin, o Zanshin e o Fudoshin. Mushin basicamente é estado de presença, né? É você entender que você tem que viver aqui e agora, você tem que lidar com as coisas como elas são apresentadas a você, e não do jeito que você acha que elas devem ser. Zanshin, capacitação plena, um estado de prontidão pleno, onde você se capacita para ser o melhor do que você pode dentro daquilo que você quer fazer, né? E o Fudoshin é ter o equilíbrio das emoções, não trazer emotividade para nada. Olha, eu estava batendo um papo hoje, né, com a minha mãe, e minha mãe leu uma mensagem no telefone e ficou transtornada, uma mensagem no WhatsApp. Aí eu falei para ela assim, mãe, olha só, as palavras que estão escritas aí no WhatsApp, elas não têm emotividade, elas não têm emoção. Você que coloca nela a emoção que você quer. Eu vou usar um palavrão aqui, mas para dar a ideia do que eu quero dizer, para que fique bem claro, para enfatizar, tá? Você pode ler assim, ó, uma frase assim, ó, filha da puta foi embora. Está escrito isso. Você pode ler ela de 2 maneiras. Filha da puta foi embora. Ou filha da puta foi embora. São 2 maneiras diferentes. Na segunda, é um amigo falando com o outro. Quantas vezes um amigo fala assim do amigo, puta, filha da puta foi embora. Mas ele não está xingando o cara. E na outra, o sujeito está falando, filha da puta foi embora. Você que vai pegar a emoção e vai colocar nessas palavras. Não são as palavras que têm emoção. Então, quer dizer, você só vai se aborrecer, se irritar, tua pressão vai dar um pico, você vai ficar nervoso, vai querer brigar, se você quiser. Tá? Então, isso é o Fudoshin. As pessoas não entendem. Não traz emotividade para as coisas. Né? Deixa a tua mente, o teu coração, tuas emoções serenas, estabilizadas. A não ser que você... Tem horas que a gente não consegue, ninguém é perfeito. A gente tem que tentar trazer isso para a nossa vida. É uma constante. É o mesmo que eu falo para os meus alunos em relação à técnica. Né? Você não tem que conseguir. Você tem que tentar. Você tem que estar sempre na busca. Né? Uns conseguem mais, outros conseguem menos, isso é fato. Né? A gente vai até o limite das nossas capacidades, mas a gente tem que estar sempre tentando. Né? E o delimitador mais crucial do que é sucesso e do que é fracasso é exatamente a reincidência, a recorrência. Quanto mais você tenta, mais chance de sucesso você tem. Quando você desiste, aí sim você fracassou. Então, essa que é a coisa. Pô, mas eu não consigo equilibrar minhas emoções. Você não consegue agora, continua tentando, cara. Uma hora você vai conseguir, em uma coisa pequena, daqui a pouco numa coisa um pouco maior, daqui a pouco numa coisa maior ainda, e quando você vai ver, vai estar lá o cara do trânsito, ai, meu irmão, eu te meto a parada aí, você vai fazer, valeu, meu camarada, vai com Deus, também te amo. Pô, é por aí, entendeu? E você começa a ser senhor da tua vida, dos teus objetivos, do teu foco, e começar a direcionar a tua vida para aquilo que você quer e não ser uma vítima do acaso, tá? Então vamos lá. Espera aí. A gente tem 3 maneiras, gente, de viver a nossa vida, né? A gente tem 3 esferas, né, para viver a nossa vida.
Existe a esfera da importância, que é tudo aquilo que é importante na nossa vida. Tá? Existe a esfera da emergência, da urgência, né? E existe a esfera do casual, né? Daquilo tudo que acontece ao acaso. Né? Que é? Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma coisa para fazer, importante hoje, né? Eu tenho que ler um texto aqui, para depois redigir uma palestra, e aí minha esposa fala, ai amor, é aniversário da minha amiga lá do trabalho, vamos no aniversário comigo? E aí eu topo. O que eu fiz? Eu cedi às circunstâncias. A circunstância apareceu, eu fui lá para o aniversário. Deixei de ler o texto, no dia seguinte está na hora da palestra, eu não li o texto, desgraça, virou uma emergência, eu tenho que sair correndo, largar tudo para poder ler o texto e redigir a palestra. Quer dizer, a minha vida vira uma confusão. E isso, a gente vai vivendo assim, sucessão, uma atrás da outra, de acasos, né? E o que é importante acaba sendo protelado para depois, e a gente acaba levando tudo que é importante para a esfera da emergência. A gente nunca tem tempo de nada. E, gente, uma das primeiras coisas primordiais na gestão do tempo é exatamente entender que você tem que fazer cada coisa no seu tempo. Tá? Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada bem feito e não produzindo bem em nada. Então, aprender a dizer não para as circunstâncias. Várias vezes, infelizmente, a minha esposa teve, amada, querida, idolatrada, teve que ir sozinha nos compromissos dela com as amigas, etc e tal. Né? E é lógico, a gente tem que ter equilíbrio em tudo e, eventualmente, a gente vai sim, às vezes até chatinho, mas a gente fica lá, feliz da vida, com a cara de paisagem, mas vai, e cumpre o seu papel, porque é importante, tem que ter esse equilíbrio. Tá? Agora, a gente tem que aprender a dizer não para as circunstâncias e aprender a assumir as rédeas da nossa vida e não ser uma vítima do acaso. Porque senão, cara, se você não decidir a tua vida, pode ficar tranquilo que o acaso vai decidir para você. E vou te falar, quase sempre não é bom. Tá? Então vamos lá, vamos ver se tem pergunta boa aí. Sensei, depois passa os livros desses mesmos conhecimentos para mais entendimentos no privado? Olha só, Rodrigão, passo sim, mas a maioria, cara, não tem muito mistério. Eu tenho uma biblioteca super extensa, eu estou lendo 4 livros, estou entrando no 5º agora que eu estou ficando maluco, mas já estou acabando um para pular para o outro. E um é uma releitura, né? Por exemplo, eu estou lendo, vou reler esse livro, que ele foi tão marcante na minha vida e é tão importante, chama-se O Sutil Desequilíbrio do Estresse. Tá? Tem esse tipo de informação, a gente tem que entender, porque ali você aprende a gerenciar o teu estresse e tudo que ele causa no teu organismo. A necessidade do estresse, porque o estresse é algo necessário para a nossa vida. Sem estresse a gente não sobreviveria no mundo. Tá? Então o estresse é necessário. Mas, mais uma vez, como tudo na vida, há que se ter equilíbrio, inclusive no estresse. Tá? Então, esse livro é fantástico. Ele é escrito por são 3 autores. É muito legal, tá? Então, quer dizer, assim, livros, gente, cara, você tem uma vida para viver, tá? Você tem as suas experiências. Quando você pega um livro, cara, a pessoa está te emprestando a vida dela, o que ela experienciou, o que ela experimentou, o que ela viveu, e que você nunca vai poder viver. Você nunca vai poder estar, como a gente nunca vai estar nos sapatos do cara, né? Você nunca vai poder estar na vida dele, mas ele está te emprestando um pedaço da vida dele valioso. Às vezes é um cientista, um cara que pesquisou pra caramba, um cara que fez o diabo a 4 no mundo, entendeu? Aqui, ó. Sutil Desequilíbrio do Estresse, está ao contrário aí na tela, eu sei, né? Ele aqui, ó, Bel César, Sérgio Klepax e o Lama Michel Riponchi, né? Que deve ser um Lama, um budista, né? Então, enfim, isso tudo gente, é uma maneira de pegar as experiências dessas pessoas, os estudos dessas. Eu nunca vou poder parar a minha vida para começar a estudar agora, vou me formar em neurociência, vou me tornar um neurocientista, vou virar médico, fazer medicina, depois residência, depois estudar, especializar em neurociência. Não vai dar para fazer isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ler o máximo que eu puder da literatura de neurociência, né? De mentes brilhantes aí. Qual é esse que eu estou lendo, que eu leio sempre, amor? Daniel Goleman. Daniel Goleman é um dos maiores neurocientistas do mundo. Tem vários livros sensacionais, né? O Marshall Rosenberg também é outro, fantástico, de neurociência. Então, isso tudo, gente, como é que a gente faz? Traz para dentro da vida, é rápido. Você lê um livro desse aqui, ó, tem, deixa eu ver, ó, 270 páginas.
Tá? Comunicação não violenta. Você aprender tudo que você faz de errado quando está se comunicando com as pessoas. E, cara, como é que o cara sabe? O cara passou 30 anos da vida dele estudando esse tema, estudando isso, coisa que você nunca vai poder fazer, nem eu. Então o cara te dá mastigadinho em 270 páginas, você vai levar, se você for preguiçoso, você vai levar 2 meses para ler esse livro, entendeu? Mas vai ler quando você estiver indo para o trabalho, ou quando você estiver na fila do banco, ou quando você estiver esperando alguma coisa. Eu ando com um livro sempre na minha bolsa, sempre tem 1 ou 2, e estão sempre dentro da minha mochila. Eu vou para o trabalho, já malhei, um aluno faltou, opa, não tem tempo perdido, gente. Ó, o aluno manda mensagem para mim, vou atrasar 20 minutos, opa, 20 minutos de leitura, e você está sempre o quê? Capitalizando o teu tempo, entendeu? Então, e acumulando conhecimento, tá bom? Vamos embora, vamos com tudo. Minha mulher me cobrando a hora ali, ó, 8 horas. Sensei, deixa a live salva, acabei de chegar, estava dando aula. Vou tentar. Açúcar vicia que nem droga, é isso aí. Olha o açaí saudável aí, vamos ver o que ele vai falar do açúcar. Peraí, Sensei, fala isso não que o pessoal vai parar de comer açaí. Tira o açúcar do açaí, rapaz. Ó, o Alberto está perguntando, e o livro quando sai? Então, o livro Black Belt Mind vai sair já agora, deve sair agora em outubro, até o meio para o final de outubro, já está chegando na minha mão o livro físico, e eu vou mostrar para vocês em primeira mão, tá? Claro que eu vou fazer para as pessoas que me seguem, né? Eu quero fazer um lançamento, né? Claro, eu vou fazer uma noite de autógrafos aqui no Rio, e em todos os lugares que eu for dar seminário, eu vou levar exemplares do livro, deu seminário, no final vai ter lá tarde, noite, seja lá o que for de autógrafos, para que as pessoas possam comprar e receber uma dedicatória individual em cada um desses livros, tá? E aqui, quem mora aqui no Rio de Janeiro, quero fazer um evento, ou na Livraria Travesso, ou então num outro lugar, para receber as pessoas num coquetel, imprensa, etc, tal, para fazer o lançamento do livro, tá bom? E conto com vocês. Claro que vocês que me seguem, estão sempre nas lives, vão ser os primeiros a ter a chance de ter um exemplar. Então eu vou fazer aqui uma promoção, uma venda pela internet para a gente poder já passar para vocês em primeira mão, para que vocês sejam os primeiros. Nada mais justo, vocês estão comigo sempre aí prestigiando o meu trabalho, estão sempre junto comigo, nada mais justo do que trazer um pouco disso para vocês também, tá bom? Então, o cara está dizendo, a divulgação do Karatê Olímpico influencia no afastamento do Karatê Jutsu na mídia e tal? Não, Douglas, não, negativo. O Karatê Jutsu nunca teve tão em alta como está hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu comecei com essa história, há quase 20 anos atrás, eu fui uma das primeiras pessoas a ter sites, né? O meu irmão foi um dos pioneiros do trabalho com a internet, e ele sempre trabalhou com web design. Então, quando ninguém tinha site, eu já tinha o meu site, o meu domínio era karatejutsu.com, era um domínio internacional do Karatê Jutsu, ninguém tinha esse domínio quando eu lancei, tá? E eu sempre estive na vanguarda disso. Quando você fazia uma busca sobre Karatê Jutsu há 10 anos atrás, tá? Não tinha, era eu no topo das pesquisas, Karatê Jutsu, Vinícius Antônio. Hoje em dia, cara, eu fiquei para trás, porque tem tanta gente no mundo Karatê Jutsu e que publica muito mais coisa do que eu, porque eu não sou um cara que fica na internet o dia inteiro, postando e publicando, né? Eu tenho uma programação, porque eu preciso alimentar vocês de informação, se eu quero difundir essa informação, eu quero propagar ela, eu tenho que trabalhar nesse sentido, eu entendo isso, então eu estou sempre fazendo isso. E agora, mas tem gente que, cara, vive nessa história de internet, de site, de não sei o quê. Então, hoje em dia, a gente vê inúmeras coisas. Tem muita bobagem também, tá? E eu não posso me apropriar do nome, né? Karatê é Karatê. Se é Jutsu Odo, isso não é uma marca, não é uma logomarca, não é um nome que é meu. Eu não detenho o poder sobre esse nome. Eu detenho, sim, a primeira instituição internacional de Karatê Jutsu, é minha, é a IAKJ, International Association of Karate Jutsu, tá? Lá tem todo um conjunto de regras, tem toda uma metodologia para se ensinar, para se desenvolver o Karatê Jutsu de maneira fidedigna, né? Preservando esses conceitos. O tradicionalismo do Karatê, a busca pela eficiência mecânica, o entendimento científico da técnica e, ao mesmo tempo, embasado no contexto histórico do Karatê, né? Em se preservando, se observando e se respeitando
todo o conteúdo que está inserido dentro dos catas tradicionais. A gente nunca vai desprezar isso, nunca vai se desvencilhar disso, né? Então, o karatê vai se manter vivo como a arte marcial que ele foi concebida, só que a gente vai implementando. E o karatê olímpico, ele não atrapalha em nada, não. É aquilo que eu falo sempre para vocês, gente. O cara que quer competir, ele tem que ir buscar onde competir. O meu único senão é, não precisa desvincular da técnica original, nem deixar pelo caminho tudo que foi criado e concebido. Mas existe as pessoas que não estão preocupadas com competição, que querem desenvolver a arte pela arte, né? E aí o caminho é aqui, pela IAKJ e comigo, tá bom? Vamos nós, espera aí. Opa! Romualdo, vamos lá. Escolas estão ensinando defesas contra a faca e arma de fogo. As pessoas que muitas vezes são leigas, o que o senhor acha? Então, olha só, eu sou especializado em defesa pessoal contra armas de fogo e faca, tá? Pouca gente sabe, eu não sei se vocês sabem, eu já trabalhei para o Degase, para o GRUMEC, né, que é o Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha, para a Escola Naval, já dei cursos para o COT, que é o BOP da Polícia Federal, tá? Já dei cursos para a Polícia Civil, tá? Eu já tenho um bom tempo que eu deixei isso para lá. Trabalhei, o DEGAS é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, onde tem os menores infratores que são detentos lá, e os agentes disciplinadores não podem usar nada, não podiam na época, usar nem gás, nem cacetete, nem nada, e eles tinham que se virar na mão, tá? Então eu implantei um sistema de treinamento lá, de contenção, remoção e mobilização, que diminuiu muito a incidência de casos de rebelião, de agressão, por conta da técnica que agora, naquela ocasião, os agentes detinham, né? Porque eles faziam um treinamento lá com a gente. Então, o que eu sempre coloquei, tá? 99% dos casos de reação contra arma de fogo acabam em óbito. Tá? É uma taxa altíssima, né? Acho que é 90% na verdade, uma taxa altíssima. Só que 100% dos óbitos eram pessoas que não tinham nenhum conhecimento de técnicas contra defesas, né, de armas. Então, vamos lá, 90% acabam em óbito, mas 100% do óbito não tinham nenhum tipo de técnica. Aí, naqueles outros 10%, né, a gente vai encontrar pessoas que detinham conhecimentos de técnicas e mesmo assim foram a óbito também, porque isso acontece, né? E as pessoas que detinham conhecimento e tiveram sucesso, tá? Eu sempre disse o seguinte: se você for um assalto, a gente precisa entender a motivação da agressão. É um assalto, entrega tudo e vai com Deus. Ai, meu filho, material a gente compra de novo. Não vai arriscar a sua vida, né, achando que você sabe alguma coisa. Mais uma vez eu vou usar essa frase: aquilo que a gente sabe pouco é mais perigoso do que aquilo que a gente não sabe nada. Se você não sabe desarmar um cara, você não vai nem tentar. Então, ótimo. Se você acha que sabe, você vai tentar. E aí você vai acabar levando um tiro. Então, se você sabe pouco, não faça. Isso gente, defesa pessoal contra faca e contra arma de fogo é para profissionais que trabalham com isso. Se o cara é do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha e ele não sabe tomar a pistola, um fuzil da mão de um outro, esse cara corre um sério risco quando ele tiver um enfrentamento corporal em alguma hipotética, mas possível, batalha. O cidadão de bem não pode pensar nisso, não pode nem pensar nessa hipótese para não atrair isso para a sua vida, cara. A gente tem que contar que a gente vive num mundo civilizado, acontecem crimes, acontecem barbaridades, etc. Agora, a gente não tem que atrair isso para a nossa vida. É um assalto? Tira tudo, tal, aqui meu filho, vai com Deus, que tomara que isso aí te faça feliz. Vai com Deus. E depois trabalha e compra outro, tá bom? Esse é o princípio. Faca, mais perigoso do que a arma de fogo. A arma de fogo, você consegue ter um controle maior sobre ela do que uma faca. O cara que sabe manusear bem uma faca, se você puder correr, corre. Se você for bom de corrida, corre. Eu fui lutar porque eu era péssimo de corrida. Então, como eu corria mal, eu falei, eu vou ter que lutar, porque eu vou ser sempre o último na corrida mesmo, vou ter que lutar, vou ter que ficar para brigar, então eu vou aprender a lutar. Não, brincadeira. Mas assim, se você vive em áreas de risco, onde a incidência é muito grande, se existe a possibilidade de você ser abordado, né, por, sei lá,
Aí cada um sou cada um. Mas você tem uma ameaça iminente à tua vida, alguém pode querer te matar. Se você sente que a motivação do crime é passional, que é quando o cara faz muita bobagem, você tá com a namorada do cara, o cara vai lá, mete uma arma na tua cabeça, vou te matar. Meu irmão, você tem que saber. Porque senão você vai levar um tiro. Aí você vai levar um tiro, pô. É melhor morrer tentando do que morrer sem tentar, não é? E se você quer ter chances reais, você precisa conhecer. Agora, o cara que quer treinar isso, ele tem que treinar isso. Não adianta ele fazer uma vez na vida, na aula, e depois nunca mais mexeu na arma na vida, nunca mais fez um treinamento. Isso é uma coisa para ser feita, como qualquer técnica que você pretende que seja eficiente, ela tem que ter recorrência, o treinamento tem que ser consistente. Não adianta treinar 1, 2, 3 vezes e achar que vai ficar bom. Não adianta você achar que vai levantar peso uma vez na vida e vai ficar com o bração igual o meu. Não vai não, cara. Entendeu? Tem que malhar diariamente. Os caras me perguntam, entra na internet todo dia, mestre, como é que vai ficar com esse corpo aí? Bota lá uns kkkk. Gente, não tem mistério, não tem não vou dar para você nenhuma fórmula mágica que vai fazer você ficar sarado, forte, aos 54 anos de idade, treinando, funcional. Não tem fórmula mágica, é uma só, é foco, determinação, é alimentação, é treinamento, é consistência, é só isso. Tá? O cara não faz nada a vida inteira, treina 1, 2, 3 vezes por semana karatê, levanta 2 latas de cimento ali no quintal e quer ficar sarado. Não tem jeito. Aí come churrasco cozido, feijoada, fandangos, Doritos, Ruffles, enche o rabo de Coca-Cola, aí olha para mim, mestre, esse corpo aí, kkk. Eu não sei, bicho, não sei qual é a dúvida. É isso, gente, é foco. Tá? É o único caminho. E para defesa de arte, para defesa para armas, é a mesma coisa. Tem gente que é fantástica nisso. Já vi caras sensacionais desarmando. Eu, durante um tempo, era muito bom no desarme, mas porque eu treinava reincidentemente. Hoje em dia, eu conheço toda a técnica, mas não treino mais. Agora, treino o meu corpo, meus reflexos, todo santo dia. O dia que eu tiver que fazer isso, tomara que não chegue nunca, seriam técnicas das mais simples que existem. Porque, olha, tem muita técnica aí que a gente vê na internet que é para inglês ver, tá? As técnicas que você roda para cá, pega para lá, isso é bobajada. As técnicas têm que ser simples, pautadas em movimentos básicos, levando em consideração o ato reflexo do ser humano. Uma vez que você aprendeu uma técnica assim, funciona. Eu te garanto que funciona. Eu já tomei arma de muita gente, militares, dentro do Grumec, dentro das instituições da escola. Coloca a arma onde você quiser no meu corpo. Quase todo mundo vem para botar a arma na nuca. Tomava e ainda dava tapa na orelha. Aí o cara pedia para fazer de novo. Não, falava, de novo não pode. A surpresa é fundamental. Então, mas as técnicas sempre simples, gente. E mais uma vez, valendo-se da ciência. Tá? Todo ser humano, a gente tem uma medula cortical, que é um órgão que reage a gestos agressivos, e a reação ela é padrão. Então ela é sempre igual em quase todo mundo, tá bom? A não ser que o cara seja extremamente condicionado, ele vai reagir diversamente do que 99,9% das pessoas reagiria. Então é claro que a gente se baseia nessas estatísticas e nesses fatos para trabalhar um mecanismo de defesa que seja eficiente, tá bom? Mas eu não indico não. Quem não pode treinar, esquece isso. Treina corrida, 100 metros rasos. O cara sai correndo, meu irmão. Vamos lá. Ele Edson Melo, meu amigo, é só me convidar, só a gente fechar aí, esse negócio de pandemia, né, acabando aí, se Deus quiser, a gente fechar, tá? É só você, ou entra aí no meu direct, ou então procura o Sensei Jairo Araújo, Jairo com J, Araújo, da JR Promoções, que é o cara que me leva aí pelo Brasil para fazer os seminários também, tá? Então você pode falar com ele diretamente, que ele organiza, faz tudo para você ter um seminário da mais alta qualidade aí organizado. Ou então entra no direct, fala comigo mesmo que eu mando para você o que é necessário, tá bom? Um abraço. Tem algum curso, Henrique, aqui, algum curso com foco no Karatê Jutsu online? Tem sim, Henrique, não está ainda em vigência, eu vou lançar isso no começo do ano que vem, é um curso de formação para instrutores
credenciados pela IAKJ. Né? Você vai ter o teu certificado internacional de reconhecimento, né, e de fidedignidade, dando ali para você o direito, a chancela da IAKJ para que você possa lecionar o legítimo Karatê Jutsu. É um curso que engloba desde de programação neurolinguística, a meditação profunda, a planejamento, didática, progressão pedagógica, tudo que é necessário para que você transforme o teu entendimento sobre o teu trabalho, você aprenda a valorizar e projetar da melhor maneira possível e, com isso, passar para os teus alunos, para os teus clientes, o melhor que você puder, né, e ter com isso um resultado completamente diferente do que a maioria dos professores de Karatê tem. Tá? Isso aí eu vou lançar no começo do ano que vem, ainda está em fase de construção, porque é um processo muito grande, é muito conteúdo para ser passado, não é um curso pequeno, tá? Começa com uma adaptação, uma adequação técnica, comportamental e física. O cara quem se inscrever no curso vai receber um programa de aconselhamento alimentar e um programa de treinamento físico para se adequar a um perfil físico e comportamental, tá bom? E aí o cara depois ele entra no processo técnico, pedagógico, e existe todo um planejamento de aulas, né, padrão, que é exclusivo da IAKJ, onde o Karatê Jutsu vai ser ensinado da mesma maneira em todos os cantos do mundo, tá bom? Fiquem aí atento aí, Henrique, fica atento aí que já vai rodar. Vamos lá. Então, olha lá, Sensei, os 3 pulos do Tinte tem aplicação ou apenas para terminar no mesmo local? Rocha, eu vou te dizer o seguinte, cara, a aplicação mais coerente que eu já vi sobre isso é o seguinte: o cara estava fazendo kata na praia, entendeu? Tava com a única calça boa que ele tinha, e aí quando veio a onda, meu irmão, ele deu um pulo, viu que não ia dar, deu 2, deu 3, aí ele saiu da onda e não sujou as calças. Cara, vou te falar, é um mistério, né? Tinte é um mistério de várias maneiras, mas é um grande mistério. Nunca soube de um mestre que tivesse uma aplicação coerente para esses 3 pulos aí. Provavelmente eles escondem alguma coisa, tá? Existem várias técnicas de projeção que tem o que os brasileiros chamam de quen-quen, né? Que é um kick que você dá para deslocar o tronco do adversário e o centro de gravidade dele. Se eu nunca parei Tinte, eu nunca parei para analisar o Tinte, não é um kata que me agrada, não cheguei lá, eu venho fazendo a dissecação dos katas passo a passo, né? Então ainda tô longe do Tinte, e se fosse fazer, Tinte provavelmente seria um dos últimos da fila, se não o último. Tá? Então, provavelmente, analisando as técnicas, a gente vai encontrar algo que remeta a esse tipo de situação, mas lembra, como eu sempre digo, codificado e de maneira simplesmente representativa. Nunca vai ser explícito. Ó, tipo um ultimato, o cara encaixa o ultimato e pula 2, 3 vezes até o cara desequilibrar e ele conseguir levar a queda. Né? Coach Mac come. Várias técnicas de queda você aplica e pula. No Tinte provavelmente deve ter essa conotação, tá bom? Ainda não parei para analisar, não parei para fechar, mas é aquilo que eu te falo. A minha experiência, né, dentro do universo de Nagewasa, assim que falou dos 3 pulos do Tinte, a primeira coisa que me remeteu foi isso, né? Esse entendimento de que tem técnicas que você tem que pular para encaixar, tá bom? Alguma escola afiliada? Não tem nenhuma ainda, Anderson. Se nego disser que é mentira. Tem uns enganadores aí de plantão que inclusive fazem... Tem gente que se matricula em aula minha, aí pega os textos, copia, cola, bota no site, pega a imagem, aí coloca lá meu nome, diz, olha, chancelado pelo professor Vinícius André. Tem de tudo, cara, mas não tem, tá? Eu te digo, sempre que você tiver na dúvida, que quiser saber alguma coisa sobre a IAKJ, pode entrar tanto no Instagram da IAKJ quanto no meu e mandar uma mensagem para mim. Mestre, tem alguma coisa? E eu já te digo de antemão, não tem nada. O único instrutor que leciona Karatê Jutsu no Brasil, além de mim, fez um curso da ABKJ, quando ainda era nacional, né, que foi, inclusive, chancelado pela FERJ-KT, a Federação de Karatê Tradicional aqui do Rio de Janeiro, que foi um curso de instrutores da ABKJ, onde ninguém
foi aprovado como instrutor, a não ser o professor Guilherme Alonso, é o único, tá? Que tem a minha autorização para trabalhar com Karatê Jutsu, que vai na mesma linha que eu, inclusive é meu colaborador, a gente está sempre lançando, fazendo alguma coisa junto. A gente está trabalhando agora, estou trabalhando agora, que eu quero trazer para vocês isso que eu acho importantíssimo, num curso de Karatê contra Jiu-Jitsu. Né? O que é isso? Né? Não é briga de arte marcial contra arte marcial, mas é entender como um karateca pode se defender de maneira eficiente dos ataques, dos principais ataques de um lutador de Jiu-Jitsu, de um lutador de grappling, né? Porque tem ali uma gama de técnicas específicas que são utilizadas pelo lutador de jiu-jitsu, especialmente pelo lutador iniciante, né? O cara que não é expert, né? Um cara que é um faixa preta muito versado, esse cara vai ter sempre uma gama de possibilidades muito maiores. Mas aquele cara ali que vai da branca à roxa, né? Esses caras, eles têm sempre um padrão de ataque, são ataques restritos, ataques limitados, e existe um protocolo de defesa que funciona absurdamente bem. Então eu quero fazer isso para vocês, eu já estou trabalhando com o Guilherme nesse sentido, para a gente até o final do ano estar lançando esse cursinho para vocês aí. Karatê contra jiu-jitsu, mas não é nada de briga não, nada de arte marcial contra arte marcial. É só para que a gente entenda como é que a coisa funciona em termos de defesa pessoal eficiente contra um grappler, tá bom? Maravilha, gente. Então, ó, já deu, né? Já estamos com 1h15 aí. É sempre um maior prazer. Essa semana eu volto, eu quero explicar para vocês duas coisas. Vou fazer uma live sobre o livro, tá? O Black Belt Mind, tá? Os segredos da mente faixa preta, tá? E aí eu quero explicar para vocês todo o livro, todo o contexto, como é que são as coisas, o que é que tem lá dentro, qual é o conteúdo, o que é que você vai encontrar lá, o porquê de ter esse livro, né? Não só para quem é karateca, mas para quem quer ser um faixa preta na vida. Não é um livro de arte marcial, é um livro sobre arte marcial. A gente usa a arte marcial para trazer os conceitos, os preceitos, a filosofia, né? Os códigos de conduta para a nossa vida, para o nosso dia a dia, inclusive técnicas, tá bom? Então, vou fazer uma livezinha essa semana para a gente falar sobre o Black Belt Mind, o lançamento dele que está chegando aí, e uma live para a gente falar sobre Karatê Jutsu, porque é uma coisa que já vem me pedindo há um tempo, para eu explicar para vocês, uma vez por todas, para quem ainda não entende, não sabe o que é o Karatê Jutsu, ok, galera? Maravilha! Tá bom? Então, ó, uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Grande abraço. Obrigado aí pela presença. A gente vai se vendo aí. Vou deixar a live salva, tá? Se não der nada errado aqui no aparelho, vou deixar salva aí. Os.